Michael Kanan, who has made a headline for missing 6 of his 8 field goal attempts this year, is now back to just punting and kicking off. The former Saint Morton Anderson is here for most field goals. Look out! Right through! A kick block by Steve Gleason. It is scooped and scored by Curtis DeLoach. Touchdown, New Orleans! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação, Caio Rossini. Opa, tudo bem? Estamos começando mais um We That Podcast e vamos começar de um jeito diferente. Crise no New Orleans Saints. Eu tô puto. Onde já se viu chegar no halftime com apenas 17 pontos, terminar o jogo com 31. A defesa tá de sacanagem de ceder 17 pontos num jogo. Isso não pode acontecer, gente. Ó, só pra mostrar que esse podcast vai ser muito mais de revolta do que de felicidade pela vitória. Vamos apresentar a galera que vai fazer esse We That Podcast com a gente. We That, escalação. Começando sempre com ela. Tudo bem, Jé? Tudo certo. Muito obrigada a você que ficou acordado até as 3 da manhã junto comigo lá no Twitter do @SaintsBrasil09. Tamo junto. E obrigado a todo mundo que me mandou parabéns pelo meu aniversário também pelo Twitter. Beijo para vocês. Parabéns, Jé. Obrigada. Estamos com o Igor. Achou que o Saints não tinha defesa? Achou completamente errado, otário. Achou errado, otário. Bom. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. E estamos também com o pai. A corneta voltou. Hoje nós vamos cornetar todo mundo. Porque se não faz 45 pontos é uma merda. Então vamos lá, vamos falar mal de todo mundo hoje. E estamos também com o Ivanzito. Tudo bem, Ivan? E aí, Caio, e aí, galera? O 18-1 tá cada vez mais próximo, hein? We That Podcast. In this first half. Final 25 seconds. And Ryan throws underneath Jones using the speed. Julio across the 20. Ball is out, it's free, and the Saints recover. It was sent airborne by Alex Anzalone as he helicoptered around like every other defense in the league. E hoje estamos com o elenco reduzido, mas com a mesma vontade de falar abobrinhas como você sempre acompanha no We That Podcast. Então, essa edição especial, afinal de contas o jogo aconteceu numa quinta-feira, o New Orleans Saints passou com o carro por cima do Atlanta Falcons, foi 31-17, mas poderia ter sido 31-10, porque o último touchdown do Falcons, o Saints já estava jogando naquele banho-maria, já não estava muito afim de muita coisa. O Drew Brees começa a abrir a crise que existe no New Orleans Saints, afinal de contas lançou apenas 171 jardas. Ah, mas fez 4 touchdowns. Mas a gente quer o Drew Brees quebrando o recorde, não é ganhando o jogo. A gente não faz questão que ele ganhe jogo, ele tem que quebrar recorde. Mas mesmo assim ele quebrou o recorde, afinal de contas esses 4 touchdowns foi para 4 runs. E como vi no Twitter esses dias, não vou lembrar quem foi o autor dessa proeza, mas foi uma frase extremamente inteligente. Descobriram por que o Saints se chama Who Dat, ou a torcida grita Who Dat. Porque sempre que tem um touchdown de passe, você olha pro cara que recebeu e fala, Who Dat? Foi boa, hein? Não encoraje, Foi gente. boa, Não ri pra não encorajar, por favor. Foi boa, hein? Criativo. Dan Arnold, Tommy Lee Lewis, Austin Carr e Kate Kirkwood fizeram a festa do torcedor em New Orleans. Quem apostou nisso tá milionário agora, né, gente? Ferrou com o fantasy de todo mundo, né? Mas tudo bem. Eu acho que se botar 2 tartarugas lá na endzone, o Breeze acerta ainda o passe pra ela. Do jeito que foi ontem, então? O passe pro Kirkwood, a recepção foi maravilhosa, quase caindo já assim a bola e o cara conseguiu pegar. Eu costumava dizer, teve uma temporada que me desmentiu isso,
mas eu costumava dizer que o Drew Brees lança a bola para carrinho de supermercado motorizado. Sim. Né? Você pega um carrinho de supermercado, põe ali um motorzinho, controle remoto, e ele completa o passe pro carrinho de supermercado. Ah, mas aquelas brincadeiras deles lá na off-season, o Quarterback Challenge que eles fazem entre os quarterbacks, né, no training camp. É absurdo o que eles fazem ali, cara. Você vê que é uma... Eles não, né? Que o Brees faz, porque coitado dos backups. Aliás, fora o Brees, um outro que é muito bom é o Pete Carmichael. Teve um que o Sean Payton participou e foi bem também. Ah, ele foi quarterback, ele jogou... Isso que eu ia falar, pra quem não sabe, Sean Payton foi quarterback. Ruim pra cacete, mas foi. Mas jogou no Chicago Bears. Mas ele chegou a ser starter lá? Não, né? Não, Acho que não. Ah, ele foi um Doug Peterson da vida. Tyler Paul. Nossa. Eu falei Doug Peterson porque era melhor que o Tyler Palco, né? O Tyler Palco pra mim é a referência de ruindade. Ele é o Júnior Dutra dos quarterbacks, mano. Mas falando sério, gente, acho que foi mais um jogo em que o Saints mostrou força, né? O Saints chegou pra essa partida nos sites de aposta com uma vantagem de 13 pontos, 12,5, né? Porque os sites de aposta eles colocam 1,5 pra não ficar dúvida na hora de pagar a cota. Então o Saints tinha uma vantagem de 12,5 e cumpriu o que se esperava nos sites de aposta, venceu inapelavelmente pro Atlanta Falcons. É lógico que o Drew Brees sempre vai ser destaque. Camara teve um jogo espetacular, o jogo corrido do Saints foi espetacular, ninguém parava o jogo corrido, mas a defesa do New Orleans Saints me deu orgasmos, múltiplos assim, seguidos. Desde que eu acompanho o Saints nessa indústria vital, que a gente volta lá pro Katrina em 2005 e outros VTs que a gente já assistiu, do Dome Patrol e etc, eu nunca tinha visto uma atuação do front seven contra a corrida igual eu vi ontem. Pra mim foi a melhor atuação. A que eu vi foi a melhor atuação. Eu nunca tinha visto uma defesa do Saints jogar como jogou ontem. E assim, eu tô colocando o Dome Patrol nessa lista. Sim, a gente não viu, né, ao vivo como a gente vê hoje, mas então fica meio difícil pra gente falar. A gente sabe o que foi, a gente tem noção da importância dos caras, que era um time que a defesa conseguiu levar o time pra playoffs na época, mas assim, a gente não viu. Então assim, se eu pegar do que eu acompanhei de 2005 até agora, e eu perdi muito poucos jogos de lá pra cá, foi a melhor atuação de uma defesa do Saints. Eu acho que eu até comentei ontem quando a gente assistiu o jogo que pra mim foi... eu já tinha visto o Saints dominar a linha do scrimmage, né? A gente teve em 2013, por exemplo, um ano que a gente teve 2 jogadores com mais de 10 sacks no ano. A gente teve um grande trabalho da linha defensiva, mas eu nunca vi um grupo de linebackers do Saints jogar tão bem em todas as áreas do campo. Cobrindo, marca contra a corrida nem se fala. O AJ Klein teve acho que a melhor partida dele na carreira. O Anzalone cada dia melhor, né? Eu falei que ele é um cachorro doido e ele tá cada dia melhor, mostrando que ele pensa, que ele tá melhor do que eu imaginava. O Demario Davis, sem sombra de dúvidas, é a melhor aquisição dessa off-season. Sim, pra mim não tem dúvidas. Ele elevou o patamar dessa defesa, desse grupo, e ele é um líder da equipe, né? Ele é um cara super importante fora do campo. E de novo com uma partida muito sólida, muito boa. Assim, foi uma dominância até assustadora, assim, do ponto de vista de jardas, né? O Saints permitiu 26 jardas e 16 são do Matt Ryan. Então, assim, o Matt Ryan não é um cara que corre com a bola, ele correu normalmente desesperado pra não ser sacado ou pra converter alguma descida importante. Era uma quarta ainda, se eu não me engano. Acho que eles foram 9 e 7 jardas, se eu não me engano. Isso. Essa de 9 foi numa quarta descida. Isso. Quer dizer, o jogo já não estava fácil pro Falcons, né? O Falcons teve que ficar tentando quarta descida o tempo todo, porque a defesa não entregava nada fácil. Inclusive eles bateram um recorde de conversão ontem, né? Sim. Mas por mim eles podem converter à vontade. Quando eles não pontuaram, eles tiveram que se matar para pontuar contra o Saints, né? Então, você perder no jogo, gastar 6 minutos num drive para chutar field goal ou sofrer turnover,
pra nós é um mundo perfeito. E a defesa, quando chegou na red zone, em momentos críticos, né, apareceu, né, turnovers forçados em momentos muito complicados, né, aquele primeiro drive que podia ser o empate, o Marcus Williams força o fumble, né, se eu não me engano, é o sack mais rápido desde quando o Next Gen Stats, que aparece lá na transmissão da NFL, né, que eles têm uns dados bem avançados, é o sack mais rápido que eles já registraram, 1.4 segundos. 1.4, é isso aí. Absurdo a jogada, assim, uma jogada até meio estranha, mas foi fundamental a chegada do Marcus Williams para forçar aquele fumble. Depois a defesa de novo, o Saints sofre o turnover e aí a defesa aparece, só toma 3 pontos, não deixa o Falcons empatar. O Falcons em nenhum momento conseguiu entrar no jogo de verdade. O Falcons ficou o tempo todo correndo atrás, o Saints conseguiu controlar. Outro momento, o turnover forçado pelo Anzalone e pelo Letmore no Julio Jones no final do segundo quarto, importantíssimo, porque ali se o Falcons pontua, joga para uma posse de bola e o Falcons teria a bola na volta do segundo tempo. Então a defesa foi, para mim, perfeita, assim, a jardagem, né, se você olhar, foi alta até do Matt Ryan, mas também chegou um momento do jogo que o Saints tentava, mas também não tinha aquela necessidade de parar o jogo do Falcons. Foi basicamente isso, ele empilhou jarda, mas sem conseguir muita coisa. Ele terminou o jogo com 377 jardas, 2 touchdowns, sendo um deles já com o jogo decidido. Então conta pra estatística pessoal dele, né? Nada que acrescente pro jogo, porque muito do que ele conseguiu, o jogo já estava definido, né? Tanto que o último touchdown sai no finalzinho do jogo, já não sente nem ligado. Assim, o Sean Payton tava muito puto. Da cara dele, quando saiu o último touchdown do Falcons, ele tava muito irritado com o touchdown, ele tava olhando com uma cara terrível pro campo. Ele quer atenção o tempo todo, mas compreensível, né? Os caras têm que relaxar um pouco o jogo de quinta-feira, sabe que é um jogo complicado. Pouco descanso, muito puxado mesmo. E o time se comportou muito bem, acho que foi uma das melhores atuações defensivas que eu já vi do Saints. E com certeza foi a melhor atuação de um grupo de linebackers do Saints. Eu não acreditava que eu ia ver um grupo de linebackers atuar tão bem e ser tão sólido como vem sendo durante a temporada. E acho que o Anzalone merece uma atenção especial, né? Porque além de ser um cara com cabelo muito bonito, cheiroso, provavelmente é cheiroso, mesmo durante a partida. Aquele cabelo dele deve cheirar muito bem. Eu não lembro com quem que eu conversei no Twitter durante a partida, pelo perfil do Santos Brasil. Alguém, acho que foi um perfil do Dallas Cowboys, e que falou que o Anzalone estava na lista dele, no draft board dele, e que ele ficou muito chateado do Dallas Cowboys não ter draftado o Anzalone. E eu falei que, olha, eu gosto muito dele, principalmente por causa do cabelo. E aí me responderam que esse tipo de cabelo deve dar um baita de um trabalho, né? Pra não deixar nó, pra você deixar sempre tratado. Eu arrisco dizer, cara, que se ele continuar nesse nível de jogo, daqui a pouco o cabelo dele vai valer $1 milhão que nem o do Polamalu. Porque é espetacular. O crescimento dele, ele teve uma jogada numa quarta descida, acho que era uma 4ª, que ele leu os olhos do Matt Ryan, quase intercepta a bola, só não interceptou porque ele trombou com alguém, mas que ele quase intercepta a bola, que é de uma inteligência que a gente sempre ouviu falar dele, mas que a gente nunca tinha visto. Porque desde o começo, quando falam, olha, a gente vai transformar o Anzalone em Mike. Ok, por quê? Porque ele é inteligente, ele é rápido, é um cara que tem potencial para ser Mike. Beleza. O começo da temporada dele foi horrível como Mike. Tanto que ele perdeu a posição, né? Ele não jogava. E agora a gente começa a ver uma evolução e olha pra ele e fala, eu acho que o Dennis Allen viu lá na pré-temporada, de fato existe. Exatamente, tanto que o Manti Te'o, que seria o Mike titular, né, da equipe no começo do ano, ele saiu, né? O Te'o tinha uma cabeça muito boa, mas ele é um cara muito lento. É um problema dele.
E então o Saints precisaria que outro jogador, outro linebacker, sem ser o Demario Davis, desse esse passo à frente e fosse esse Mike, esse cara que precisa. Hoje na NFL tem que ser rápido, né? Você vê um cara que vai marcar tight end, um cara que vai marcar linebacker, marcar running back. E o Anzalone tá se envolvendo nesse jogador. Ele foi muito bem ontem, de novo, muito bem. Essa marcação que você falou, ele é algo que assim a gente cobra muito para um time ser melhor. São jogadores que têm essa capacidade de leitura, essa visão de jogo, porque influencia muito. Hoje talvez o importante nem é talvez assim impedir tantas jardas, mas um jogador desse pode mudar o jogo porque ele pode forçar um turnover por causa da visão dele, pode tomar essa bola, mesmo o time cedendo jardas, como foi ontem, né? Você tem um jogador com essa capacidade, muda o jogo mesmo. E se o Anzalone se desenvolver mesmo nesse jogador, olha, assim, todo mundo que falou mal da escolha dele na época do draft vai ficar muito arrependido. Aliás, você citou o Demarius Davis, que homem, né, cara? Eu confesso que quando a gente contratou ele na off-season, eu não entrei em hype nenhum. Eu falei, legal, chegou aí mais um cara. Mas, cara, que espetáculo! Hoje ele é um dos maiores líderes da defesa, né? O cara chegou com um espírito absurdo. E vale a observação de que é mais um que chega do Jets pra gente aí e brilha, né? Tinha um bom que chegou do Jets uma vez aí, ele era bom, ele era mais ou menos. Bonzinho, né? Mais ou menos, né? A esposa do Fred Flintstone. Exatamente. E quase matou o Brees jogando pelo Jets uma vez, né? Tem escrito isso no livro do Brees. Que foi um dos hits mais pesados que o Brees tomou na carreira dele, cara. Caraca. Linha defensiva. Vamos passar por ela rapidinho. Nossa. Isso aqui O pai ficou até animado agora, deu até um negócio. O Sheldon Hankins é o gordo mais rápido do mundo. Exatamente. Ele é muito bom, hein? Ele é muito bom e o que ele tá fazendo nessa temporada é impressionante. Chegou o quê? 6 ou 7 sacks? Se eu não me engano são 7. 7, né? Confirmar, mas... Ele tinha 6, né? Teve um ontem e o Cam Jordan agora tá com 8,5. Tá bom, né? Temporada passada dele foi com 4. Ele terminou com 4, né? Ele está com, em 2018, 7 sacks. 7 sacks na temporada. Ele está agora em terceiro lugar entre os defensive tackles da NFL em O primeiro não conta porque ele não é humano. Tipo isso. É bem eu já falei pra você. O primeiro ele não podia nem entrar nessa eleição, cara, porque ele não é desse planeta aqui, cara. Então eu considero que o Hankins é o segundo. O Hankins chegou a entrar na rotação de defensive end, gente. Mas ele jogou assim no college também, cara. Mas é college, ele né? No college você tá batendo um monte de banha. Você não tá jogando contra jogador de verdade. Tudo bem, cara, mas você precisa ter uma noção. Não é simplesmente pegar, colocar o cara lá e acabou. Tudo bem que no final do jogo a defesa entrou no modo foda-se, de tal sorte que o Davenport foi colocado de Mike, né? Mais perdido que bife em boca de banguela. Jogada sensacional e que ele não fazia ideia do que ele tinha que fazer. Ele não fazia ideia. O garotinho de ouro do Igor voltou, gente. Aí, então. ó, tá vendo? O menino Devin. Para contribuir. Eu não sei quem que é mais louco. O Davenport jogando de Mike ou quem botou o Davenport pra jogar de Mike. Ele tava tão perdido que acho que foi o Anzalone, né? Ou foi o AJ Klein? Foi ele ou o Klein que pega ele e fala, menino, fica aqui. Né, pega pelo ombro, assim, e não é mal de dizer, ele pega o Davenport pelo ombro, segura com as duas mãos, falei, irmão, aqui ó, para aqui, tá vendo? Deixa eu fazer um X no chão pra você. Aqui. Quem passar por aqui, você pega, tá? Vamos lá. Aí ele tava, não sei se vocês viram, perguntaram pra ele, né, tipo, ainda bem que alguém fez essa pergunta, tipo, quem que você tava marcando ali, né? Aí ele falou, tipo, o Julio Jones, aí, tipo, ele explicou, mas você conseguiu correr atrás dele? Ele falou, não, ele passou direto por mim, ainda bem que tinha alguém atrás de mim. Era lógico que não ia dar certo.
E foi muito engraçado porque parece que, tipo assim, ele não fazia ideia do que era aquela chamada, sabe? Aí alguém falou pra ele, você vai jogar de linebacker agora. Ele falou, como assim, cara? Pô, que? Aí ele saiu correndo pro meio e é uma cena muito boa aí. Vou até ver o replay depois só pra ver ele desesperado, pra saber onde que ele ia alinhar naquela jogada. Agora, eu fui dormir com dó do right tackle do Falcons, cara. Que pena que deu dele, cara. Como ele sofreu ontem. Ele fazia o diabo, cara. Ele fazia o diabo. Ele segurava, ele abraçava, ele puxava a camisa, puxava cabelo. E não parava, cara. Não parava. Deu dó, deu pena dele ontem. Deu pena, mas eu saí com dó dele no jogo ontem. Porque o que ele sofreu, o que ele apanhou ontem não é brincadeira não. Right tackle é o Ryan Schradler. Ele mesmo. Ele mesmo. Que não é um jogador ruim, tá? Não é. Aliás, a linha do Falcons não é ruim. O Falcons tem problemas de guard nesse ano por conta de lesões, mas já é uma linha muito sólida. Uhum. O Jake Matthews e o Ryan Sherd são O bons. Alex Mack até esses dias era um dos melhores centers ali. Até ele tomar um cacete do Davenport no último jogo. Sim. A partida da linha defensiva perfeita, aí a Jé trouxe a notícia pra gente. O Tyler Davidson que desviou aquela bola que foi interceptada pelo E.J. Klein, né? Só tá com 10 pinos na mão. Ele operou depois do jogo contra o Cincinnati Bengals, faz 2 semanas e pouquinho. Isso. E ele tá jogando com 10 pinos na mão esquerda, né? Ele desviou com a mão direita, se eu não me engano. Mas ele tá jogando com 10 pinos na mão esquerda. E mesmo assim tá causando impacto e conseguindo jogar com consistência, sendo uma das peças desse contra o jogo corrido. O Stalwart continua jogando bem, sendo um cara de rotação muito sólido. O Onyemata também vem aparecendo menos do que o Rankins, mas acho difícil alguém aparecer mais que o Rankins. E também vem jogando bem. Assim, a linha defensiva do Saints é sensacional esse ano. Teve tempo da gente ter problema, né? Porque teve a temporada retrasada, a gente tinha problema na rotação da linha defensiva. Sim. Porque a gente tinha... Na temporada passada a gente pode dizer que a gente já tinha problema. Na temporada passada a gente tinha o Onyemata jogando bem e o Davidson, né? O Rankins não jogou bem ano passado. O ano do Rankins não foi um ano... Foi um ano que ele trabalhou bem pro time, mas que ele não apareceu igual ele apareceu esse ano. Ele era um cara que abria muito espaço para outros jogadores, mas não foi um ano tão sólido, né? O Onyemata, que foi um cara que talvez tenha explodido mais, o Davidson também jogou bem. Mas assim, a gente não tinha um cara acima da média como a gente tem o Rankins esse ano. E a secundária? Dia triste para quem é corneta do Eli Apple. Tristíssimo, dia tristíssimo para quem é corneta do Eli Apple. O cara tava cobrindo muito bem. Teve uma jogada que ele tava cobrindo o Julio Jones. Peraí, como que é? Julio Jones. Ele tava cobrindo o Julio Jones que, meu Deus do céu, coitado, eu fiquei assim, certeza que é o Eli Apple? Será que não é outra pessoa ali no lugar? O Johnny ficou perdidaço com a marcação dele, não fez nada. E o Letmore sendo queimado do outro lado. Nossa, no primeiro tempo ele foi queimadaço, o Letmore, pelo amor de Deus. Sabe o que eu acho que é o problema? O Letmore estava alinhado muito no slot. Ele não gosta de jogar assim, ele nunca jogou assim no college, é diferente, né, do que jogar aberto, outside, até porque, por exemplo, você usa mais a sideline para proteger as recepções. O Letmore é um cara de velocidade, né, de explosão, então é algo que ele nunca fez e é diferente o modo de usar a sua velocidade, explosão, a sua agilidade. E quando ele começou a se alinhar com o Calvin Ridley, que era o cara que estava jogando por fora e não com o Mohamed Sanu, ele rendeu muito mais. Ele acabou com o Ridley. Se eu não me engano, ele perdeu uma com o Ridley, só que aí ele forçou o fumble. Se eu não me engano, ele cedeu uma recepção pro Calvin Ridley. Ele realmente não começou bem, ele cedeu, se eu não me engano, 2 recepções pro Mohamed Sanu. Mas pra mim que o posicionamento estava um pouco diferente. Depois o Saints fez algumas adaptações, jogou ele pra fora pra marcar o Ridley. E aí as coisas melhoraram pro Letmore. Marcus Williams no jogo espetacular também, né? Não só na cobertura. Tem gente que
acaba falando que ele teria falhado num lance em que o Matt Ryan sai do pocket e lança. Pra mim foi falha do P.J. Williams, que era a zona dele ali. Lança acho que é pro Julio Jones nas costas. Não, foi o Ridley nas costas. E aí ele se recuou. E ele evita o touchdown. Na linha de 1 ou 2 jardas. Empolgar pra fora. Quem erra? Que aí acho que é logo na sequência que ele força o fumble em cima do Matt Ryan. Exatamente. Se eu não me engano, quem erra nessa jogada é o próprio Letman, porque é uma jogada de marcação homem a homem. E aí o Ryan sai do pocket. E o Letman, em vez de ele ficar olhando o recebedor que tá com ele, ele vai ele vai pra cima do Matt Ryan. E aí o P.J. Williams não era a função dele ali. O tipo de formação não era esse. E aí por isso que dá essa confusão, porque muito menos do Marcus Williams. Eu não achei culpa nem do PJ nem do Marcus. Pra mim o Letman foi o vilão da história, que ele foi com muita sede ao pote, porque quando começa a rolar o scramble, você tem que prestar muita atenção no seu wide receiver, porque ainda mais homem a homem, porque eles param de correr rotas comuns, eles começam a tentar correr aberto, você tem que só seguir eles. Vira um bando de barata tonta. Foi exatamente o que ele fez. Ele fez o ajuste. E abriu pra receber o passe. Mas tudo bem, depois a gente deu um jeito, como sempre. Essas coisas acontecem. Se for uma recepção que a gente ceder né, no jogo inteiro, foi o que aconteceu, né? Foi uma recepção. A gente tá contando nos dedos, a gente tá citando quase que lance a lance, da onde teve falhas maiores da defesa. Por isso você pode ter certeza que nós vamos ser chamados de corneteiro. Com certeza. Mas vou falar que a gente... Só pra não dizer que... Não, só pra não falar que a gente é corneteiro, a gente tá falando da defesa. O Saints teve 6 sacks, 4 turnovers forçados. E a gente já comentou que a Atlanta não correu nada pra lugar nenhum. Foi em 3 anos, esse é o jogo que eles menos correram nesses últimos 3 anos das temporadas. Então, chupa Atlanta. Os caras batiam numa parede gigantesca, assim. Foi bonito de ver ontem a nossa defesa contra a corrida. E ainda depois ofereceram turkey leg. Também, isso aí também. Dois do Saints a informação aparecendo na TV. Tem uma porquê disso aí. Eu li em algum lugar, mas eu não lembro de cabeça. Foi se eu não me engano, é o Joe Madden, ele que veio com essa tradição do Peru na transmissão. Que mostraram a cena ontem dele cortando um peru com a mão no meio do, dentro da cabine da televisão e falando do que tinha dentro do peru. E o Chris Collinsworth, eu não lembro, não é o Al lá, o narrador do Sunday Night. Al Michaels. Isso, se eu não me engano é esse. E ele olhando com cara de nojo, porque o cara tava destrinchando com as mãos, sujando tudo a mão e a mesa com o peru. E aí eles adotaram essa prática maravilhosa de dar peru para os jogadores que são os destaques da partida. Então é o que a gente estava falando. A gente está citando quase que nominalmente todas as falhas da defesa do Saints nessa partida. E a gente no último podcast comentava, né, as diferenças e semelhanças entre o Saints de 2009 e o Saints de 2018. E a gente citava essa questão da defesa, né? Que a defesa de 2009 não era boa, né? Sendo bem sincero, não era uma baita de uma defesa, mas era uma defesa que forçava turnovers. E aí, logo na sequência, no jogo contra o Falcons, a defesa do Saints entra nessa categoria, mas entra assim com os 2 pés na porta. Porque não só forçou turnovers, como manteve o Atlanta Falcons em números baixíssimos. E a defesa do Saints, a gente que já tava com um feeling de 2009, parecia que eu tinha voltado no tempo no jogo contra o Falcons. Cara, eu só queria, pintar na minha parede o spin move do Sheldon Rankins, que virou o sec do Cam Jordan. Uhum. O que ele faz com o guard, ele é muito rápido. O guard não vê ele chegando, o Matt Ryan sai correndo desesperado e aí o Cam Jordan finaliza. Contou pro Cam Jordan, mas a jogada é toda do Sheldon Rankins. Assim, acho que pra mim, assim, eu gosto muito de linha defensiva e de defensive tackles, é um lance... Pra mim é o lance mais bonito do jogo.
É esse spin move que simplesmente destrói qualquer... Não tem o que você defender ali. Você simplesmente torce pro cara não matar o seu quarterback. Isso aí, e o Ken Jordan terminou o jogo com 4 tackles, 2 sacks, 3 quarterback hits e 3 tackles for loss. Ou seja, o cara comeu o Matt Ryan com farinha ontem no jogo. Um jogo perfeito, acho que pra quase todo mundo. A gente até comentava que o jogo só não foi mais fácil porque o ataque não estava naqueles dias, né? Apesar do Brees ter lançado 4 touchdowns, etc., a gente ter conseguido controlar o jogo, já vimos atuações mais consistentes do ataque do Saints de uma forma geral. O próprio Brees ser interceptado, alguns passes bem ruinzinhos, né? Os drops que não deveriam acontecer acontecendo. Teve pressão. Teve pressão, teve sec, que a gente fazia tempo que eu não sabia o que era sec. Então teve tudo, né? E eu acho que isso foi legal, né? A gente conseguiu ver que, tipo assim, se o nosso ataque não conseguir levar, né, conseguir 40 pontos por jogo, e mesmo assim foram 31, né, mesmo não sendo a partida mais perfeita, a nossa defesa é capaz de causar problemas e segurar as pontas. É uma defesa que tem talento, em alguns jogadores, né, são diferenciados, como a gente falou. E isso que deixa a gente mais confiante pro restante da temporada e principalmente pros playoffs, porque a gente vai precisar que os dois lados da bola apareçam, que alguém faça algo diferente. E assim, pra mim o Brees teve... O lance da interceptação é questionável porque foi muita falta em cima do Kirkwood, muita falta. Sim. Eu acho que na linha de scrimmage, né? Acho que no passe, na recepção em si, acho que não foi nada. Mas quando sai o snap, ele é abraçado claramente. Tipo, você pode lutar com o jogador dentro de 5 jardas, você não pode agarrar ele dentro. É diferente a situação ali. Não, pra mim aquilo foi um hold claríssimo. É um hold absurdo, só que o passe do Brees, quando no final da jogada, é muito alto mesmo. Não é um bom passe. Ninguém pegaria aquela bola. O Kirkwood de pé eu acho que não pegaria aquela bola. Mas acontece. Talvez o Kirkwood ele evitaria a interceptação, mas pegar aquela bola acho impossível. E temos também o Thomas Morstead chutando mais punts do que está acostumado, chutou 3. tava no front office Coitado. hoje pedindo um aumento, falando que tá se sentindo injustiçado, tá recebendo pouco para chutar tanto punch. E o Lutz, perfeito, como sempre. Não. Ele tá chutando uns kickoff meio curto ultimamente, né? Os kickoffs deles eram meio curto. Eu não tenho nada que reclamar dele contra chutes, obviamente. Tô pegando um pouco no pé dessa vez mesmo. Mas, não, hoje é podcast da corneta. Hoje. Porque o Saints ganhou, mas a gente tá na corneta só. Eu lembro que uns 3, 4 podcasts atrás eu falei que ele tava chutando bastante touchback, mas nesses últimos jogos ele tá voltando a chutar umas bolas pra retornar. E a gente acabou sofrendo uns 2, 3 retornos bons do Matt Hall lá. Então, assim, é um estádio fechado, né? Não é o vento que atrapalhou ele, mas assim, é óbvio que não tem muito o que reclamar. E há de se lembrar que num passado não muito distante, quem chutava nossos kickoffs era o Thomas Morstead. Até esse trabalho ele perdeu. Era o Thomas Morstead. Não é, colocaram o Thomas Morstead pra chutar aqui no sidekick no Super Bowl porque ele chutava bem os sidekicks. Não, ele era o nosso kick. Por isso que foi surpresa, né? Ele tava lá pra fazer o que todo mundo esperava que ele fizesse, que era chutar a bola pra longe, como ele já tinha feito em outros momentos do jogo. E aí ele acerta um sidekick maravilhoso que fez toda a história do jogo mudar e trouxe todo momento pro Saints no Super Bowl de 2009. E vamos torcendo. Eu repito e vou repetir todo dia. Eu tô num cagaço com esse time, cara. Porque esse time pra mim é aquela situação de que você conhece uma garota e antes de 2 semanas você já tá apaixonado por ela, você não sabe o que ela sente por você. E você fica naquela, não posso me apaixonar, pô, apaixonei. O Saints pra mim é isso, né? Não vou entrar no hype, já tô louco. Eu já tô envolvido e já... Só de imaginar a gente no Super Bowl já emociona. Então... Torceremos. Mas esse que é o legal da coisa, cara. Mas esse que é a parte boa. É que legal tá de medo, torcer né? é Porque a isso. gente tá tão acostumado a se fuder na hora do vamos ver. Mas deixa a gente ser feliz um pouquinho também, né, cara?
Se ferrar mais do que o ano passado vai ser muito difícil. Tipo assim, o tombo no momento, assim, né? Tipo, no geral pode até ser que a gente possa... Foi aquela porrada súbita, né? Aquilo ali... aquilo ali... Não foi, pode não sofrer foi tipo igual, mas sofrer mais. Um jogo de 2013, aquele jogo contra o Seahawks. Que a gente sempre perdeu o jogo inteiro, né? A gente não conseguiu alcançar o seu. A gente até teve próximo do placar, mas assim, em primeiro lugar, a gente não era favorito. A gente sempre teve atrás do placar. Então assim, foi uma derrota menos dolorida. Agora, perder do jeito que a gente perdeu a última é terrível, né? Ou como a gente perdeu pro Bears em 2006, né? Em 2006 foi assim também. Os Saints eram baita num time, com um ataque novo, etc. Foi jogar a final de conferência contra o Chicago Bears fora de casa e simplesmente não entrou em campo. Mas aquela defesa também, cara... Sem dúvida. Tudo bem que... Porque foi a defesa era que um time com o Rex Grossman, né, gente? Tudo bem que... Mas era um Brian Urlacher no melhor momento da carreira. Julius Peppers. Né? Tinha um cornerback muito bom também. Num frio do cacete. Em Chicago em janeiro. Tudo conspirando contra, mas fazer o quê? É o que eu falei num grupo lá. A gente precisa... Eu acho que os adversários mais difíceis pro Saints seria enfrentar eu falei do Baltimore Ravens por causa da temporada e tal, que a gente já enfrentou lá eles com um pouquinho de frio, e o Chicago Bears, mas a sorte que a gente tem é que não vai enfrentar eles fora de casa. Já vou falar do Cowboys, é outro time que tem uma defesa muito boa, só que é estádio fechado, essas coisas, então dá pra acreditar mais, só que estádio aberto, esse frio, eu sei que a gente sente que ninguém pode parar a gente, mas assim, não vai ter chance da gente enfrentar o Bears, que a gente vai terminar na frente deles. Enfrentar eles lá em Chicago, mas... eu acho que é a maior chance da gente perder, porque daí teriam outros fatores, né? A não ser só o jogo em si. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. E vamos voltar para a realidade? Afinal de contas, na próxima quinta-feira, o New Orleans Saints viaja até Dallas para enfrentar o Dallas Cowboys. Mais uma semana da temporada regular e o Fazito, como sempre, tem aquele especial sobre o nosso próximo adversário, né, Ivan? Isso aí, vamos falar do Dallas Cowboys então. Eu acho que algumas 3 semanas atrás eu não ia pensar que eu ia falar bem do Dallas Cowboys, né? Mas agora eu vou ter que falar bem, porque eles vêm de 3 vitórias seguidas, acabaram de assumir a liderança da divisão. E principalmente a defesa, o ataque está se ajeitando também, mas com uma defesa muito sólida, o Cowboys está numa boa caminhada para os playoffs. Vamos lá, o ataque deles, para ter noção, ele faz apenas 21.3 pontos por jogo e o ataque no geral tem uma média de só 334 jardas por jogo, que não é um número muito grande. Pra você ter noção, o Dak Prescott ele só tem 13 touchdowns na temporada. Tem poucas interceptações, são 5, mas são apenas 13 touchdowns. Ele tem uma média de um pouco mais de 200 jardas por jogo apenas. A maior força desse ataque com certeza é o Zeke Elliott. Ele é sensacional, não tem nem o que falar. Mas o que foi o divisor de águas para esse ataque começar a pontuar bem, espetacularmente, foi a chegada do Amari Cooper, que de algum jeito... Quando o Amari Cooper chegou, ele tá conseguindo fazer o Dak Prescott lançar melhor a bola. Não sei se foi a moral, alguma coisa, mas isso mudou, porque eu não sei se foi o Amari Cooper em si que mudou o time. O Zeke tá conseguindo correr mais do que corria. Então assim, o Amari Cooper tá fazendo o jogo rodar mais. E pra ter noção, no último jogo ele teve 8 recepções para 180 jardas e 2 touchdowns. Além dele ter o Cole Beasley, o Allen Hurns, Michael Gallup, que são wide receivers medianos, então assim, não vai ter tanto trabalho a secundária, teoricamente. De tight ends, vão jogar com o tight end reserva, o Blake Jarwin, que
teve algumas recepções nesse último jogo, porque o Tyrant titular tá machucado, acho que ele tá fora da temporada. E a OL, ela é apesar da OL do Cowboys ser normalmente conhecida por ser ótima, ainda tem ótimos nomes, mas ela é a terceira pior da liga cedendo sacks. Então, Sheldon Rankins, né, mais uns 3 sacks na conta dele aí, no máximo, no mínimo, né, porque assim, eu ia falar no máximo, mas é no mínimo, o Sheldon Rankins. Enfim, a defesa, ela é a 8ª melhor da liga em jardas por jogo, cede apenas 19 pontos por partida, é a 4ª melhor da liga. Na linha defensiva, ótimo jogador, o DeMarcus Lawrence, todo mundo conhece, é um jogador sensacional. Ele tem 8 sacks e meio na temporada e 1 interceptação. Além disso, na linha defensiva, ele ainda tem o Taco Charlton, Tyrone Crawford, o Randy Gregory, que talvez vai voltar de lesão. Pode ser que ele ajude o time dos Cowboys. De linebackers, tem bons jogadores. A defesa do Cowboys é a 3ª melhor contra o jogo terrestre na liga, cede apenas 93 jardas por jogo. Tem o Jalen Smith, o novato Vander Esch. Leighton Vander Esch, muito bom. Tá jogando demais. Ele entrou com a lesão do Sean Lee, que tá machucado, não vai jogar. Mas ele tá muito bom, muito bem, tá jogando demais. E ainda tem o Damon Wilson. A secundária tem o Byron Jones, ele é ex-Eagles, se não me engano, é um jogador mediano. Isso. Não, ele foi draftado pelo próprio Cowboys. Acho que eu confundi. Enfim, você confundiu com o Byron Maxwell. Isso, exatamente, é o primeiro nome. O Byron Jones tá jogando muito bem. Sim. Tá jogando bem. Tem o Alzui, não sei falar o nome dele, que ele ajudou... Alwuzi, isso. Que ele ajudou numa interceptação. Na verdade, ele desviou a bola, o jogador do Cowboys interceptou no último jogo. O Anthony Brown e o safety são o Jeff Heath, tem uma interceptação já, e o Xavier Woods tem 2 intercepções na temporada. Então, assim, eu acho que esse vai ser um belo confronto para testar os Saints, porque é uma ótima defesa. A gente já foi bem com ótimas defesas, mas dessa vez vai ser na casa do adversário, então... Por mais que seja estádio fechado, como a gente falou aqui, mas vai ser uma boa forma de testar esse ataque do Saints aí contra uma defesa ótima, que eu acho que é o meu medo, que é ver a gente enfrentando uma defesa ótima, ver se vai ser tudo isso. Então acho que vai ser um belo teste. E ainda o Cowboys em uma ótima fase. Palpite, Vanzito. Não dá pra apostar menos que 30, então... o ataque deles não dá pra confiar muito, então é 33-13. Eu adoro a lógica do Ivanzito. Ele passou 5 minutos elogiando a defesa dos caras, que é uma das melhores defesas da liga. Aí na hora do palpite falar, não, mas olha, os caras são bons, a defesa dos caras é foda, eles param todo mundo e não sei o que, mas não dá pra apostar menos do que 30 pontos. Não, mas eu não tenho nada contra a defesa deles, cara. O problema é o nosso ataque, entendeu? Eu tenho que falar a defesa deles contra o resto da liga, mas a gente sabe que contra o Saints é uma coisa diferente. E aí, pai? Eu vou de 27 a 17. Só isso? Sem comentários? Não, o único comentário que eu vou fazer é que vão me criticar, porque todo mundo agora espera que a gente faça 45, 50 pontos por jogo. É difícil o pessoal enxergar. Agora eu tô cornetando os corneteiros. Estamos nos cornetando. Não, os corneteiros que eu digo, ouvintes corneteiros. Porque eles acham que a gente tem que fazer 50 pontos todo jogo. E não é bem assim, tem que olhar o mérito do outro lado também. Não vai ser sempre que a gente vai chegar lá e vai espancar os times fazendo 45, 50 pontos por jogo. É que nem o Ivan falou, o Cowboys é uma das melhores defesas da liga. Tem muito talento nessa defesa. Eu vi o jogo contra o Redskins ontem. Tudo bem, Under Center era um coach McCoy da vida, mas não dá pra tirar o mérito dos caras. A defesa é boa. Vale constar que 2 semanas atrás foi contra o Atlanta Falcons lá em Atlanta e eles cederam só 19 pontos. Sim. Eu ia falar justamente isso. Então eu vejo que vai ser um jogo mais difícil do que o jogo contra o Falcons. Já? Eu acho que vai ser 31-14. O ataque deles é muito montanha-russa.
não sei. E como o Saints deixou de fazer mais 50 pontos nesses contra o Falcons, eu vou apostar na cautela. Igor? Essa defesa é uma das melhores da liga, né? A gente sabe, o Byron Jones, ele talvez seja hoje o melhor cornerback da liga. Você tem o DeMarcus Lawrence que está entre talvez os 5 ou 6 melhores defensive ends da liga. É fantástico, ele está jogando. Essa linha defensiva está jogando muito, e principalmente esse grupo de linebackers é muito talentoso. Muito talentoso. O Jalen Smith está se tornando o linebacker que a gente esperava que ele fosse quando ele saiu do college. Ele passou esse um ano parado por conta do problema sério no joelho e tá virando um grande jogador. O Van Der Esch, que é um cara que eu até queria no Saints, era uma opção bem plausível pro Saints na primeira rodada do ano passado, ou desse ano, desculpa. Também está jogando muito bem, evoluindo mais do que eu esperava dele desse ano. Ainda a gente vai ter o Sean Lee, mas eu acho que o Sean Lee vai acabar ficando de lado, e o Sean Lee é extremamente talentoso. Parece que a previsão de retorno dele é para a semana 14 apenas. Eu pensei que ele já ia conseguir retornar na rotação. Mas, assim, é uma dupla muito boa mesmo, que deve figurar entre as melhores da NFL nos próximos anos. E a secundária tá bem. Pra mim, o Saints tem que explorar o nosso querido Jeff Heath, que é um jogador limitadíssimo, que sabe lá Deus como é titular ainda na NFL. Assim, a dupla de safeties não me passa confiança, apesar do Xavier Woods ser um jogador jovem interessante, mas essa dupla de safeties talvez seja a parte mais fraca dessa defesa. O Saints vai tentar fugir de alguma forma dos linebackers e tentar explorar esse meio do campo, e a gente sabe que o Saints consegue alinhar muito bem esses jogadores. O ataque é assim... Depende do Zeke Elliott ser o cara do time e o Dak Prescott ser um coadjuvante. Se o Dak Prescott precisar ganhar o jogo, a gente sabe que ele não vai ganhar. Se a defesa ou o Zeke Elliott não ganharem o jogo pro Cowboys, eu não vejo o Dak Prescott com capacidade de decidir esse jogo. Então, como o Saints está muito bem contra o jogo corrido, é segurar o Elliott, deixar a bola na mão do Dak Prescott, que ele vai acabar cometendo erros, como no último jogo ele cometeu vários erros novamente. O Amari Cooper, vamos ver o Amari Cooper, né? O Amari Cooper já causou estrago contra o Saints quando jogava no Raiders. Vamos ver contra o Letmore, que provavelmente deve ser o cara que fica em cima dele, o que ele vai trazer para esse jogo, né? Ele foi um cara muito inconsistente nos últimos anos, mas o Raiders é uma bagunça, então, né? Vamos ver se ele vai voltar a ser o jogador que ele já foi quando chegou na NFL. Bom, dito tudo isso, desse monólogo gigante, 28-14%. Geralmente o Léo também dá o palpite, mas ele infelizmente não pôde participar hoje do podcast, então vou assumir as vezes dele. E vai ser 18-13 pro Saints. Poucos touchdowns, muitos field goals. Atenção para você que está olhando ao mercado do fantasy e olha para o Will Lutz. Uma baita de uma escolha. Eu infelizmente não. Até porque ele está com você. Mas vale a pena olhar com carinho pro Will Lutz, porque vai ser um jogo muito pegado contra o Dallas Cowboys na próxima semana da NFL. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. Galera, vamos? Acho que por hoje deu. Falou, Gé. Falou, gente. Só dando aquele abraço, aquele salve especial pra galera lá do nosso grupo do Telegram. O salve de hoje vai para o seu Rafael Viana Rodrigues. Abraços. Pro seu Lucas Lapertosa.
E pro seu Caio Molina, que estará de aniversário na segunda-feira. Isso aí, então, o salve especial para o seu Caio Molina. Esse aí também para todo mundo lá do Telegram, do nosso grupo do Telegram, que mandou parabéns para mim quando virou da 11h59 para meia-noite e me proibiram de beber, mesmo sendo meu aniversário, tá? Isso vai ser registrado, guardado, eu guardo rancor, só avisando. Abraço, galera. E segue a gente nas redes sociais, @CentesBrasil09 no Twitter, procura a gente no Facebook, Centes Brasil, e no nosso blog, centesbrasilblogspot.com, e no nosso grupo do Telegram. Se você ouve o nosso podcast e gosta, só pedir lá pra gente nas redes sociais o link que sempre passamos. Valeu, um abraço pro Xará, dia 26, faz aniversário. Abração, Xará, muitas felicidades pra você e que esse próximo ano de vida seja agraciado com o Super Bowl do New Orleans Saints. Falou, Ivancito! Falou, galera. Eu só vou comentar que a gente tava preocupado no podcast, na verdade nem sei se falaram, mas é que a gente não teve nenhuma lesão, né? Então acho que isso é bem importante. E aí, força total, vamos mostrar resiliência mais uma vez e ganhar do Cowboys na próxima semana. Pai. Falou, galera. Boa noite aí. Vamos descansar, porque tá todo mundo aqui quase que sem dormir, né? Jogo de quinta-feira pesado. Nem fale. E tem mais um semana que vem. Nem lembre. E tem mais um, 17 de dezembro. Pra quê, né, meu coração. Time bom é assim, jogando prime time. Deixo registrado aqui dormir, né? meu protesto Antes da contra o horário de verão. Vocês que vivem em estados que não têm horário de verão, vocês são beneficiados, vocês são felizes, não fazem ideia quanto. Apoia. Eu Horário apoio. de verão é só pra atrapalhar a gente aqui no sul-sudeste em relação a assistir NFL. Exato. E é isso aí. Vamos lá. Grande abraço a todos aí. Boa noite. Falou, Igor. Falou, galera. Até a próxima. E dessa forma terminamos mais um IDET Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Hoje em dia diferente, sendo divulgado para você nas nossas redes sociais, nas mais de 10 plataformas em que estamos, YouTube, Spotify, iTunes, enfim, em vários lugares diferentes. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário, deixa seu like, segue aí, conversa com a gente, passa seu feedback pra gente, que é sempre muito importante, seja pelo Twitter, blog, Facebook, enfim, não importa como, sinal de fumaça. Dê um jeito e passa um feedback pra gente, que a gente gosta de saber o que você tá gostando. Seja elogio, mas principalmente crítica, pra gente sempre buscar melhorar igual a defesa do New Orleans Saints. Um abraço a todos, falou, galera! Who dat?